A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 8 e 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, amém? Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então. Capítulo de número 8. E Saulo consentia na sua morte de Estevão, né? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ele ser um grande vulto, um grande personagem, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque há muito os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviando-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja para a tua perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus? Não tens sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, mas vejas que está com fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai por mim ao Senhor, para que nada disso sobrevenha sobre mim. Eles, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho em que desce para Jerusalém, a Gaza, e este se acha no deserto. E se levantou e se foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e desce. Aproxima-te deste carro, desce e acompanha. Correndo Filipe, ouviu ele ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se não há quem me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça, e quem poderá descrever a sua geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou-lhe, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles o caminho afora, chegando a um certo lugar, havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram as águas, Filipe batizou o eunuco.
Quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Então, meus irmãos, aqui é o capítulo de número 9 agora, né? Um capítulo importante que fala sobre a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se acaso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e te dirão o que fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ou seja, calados, né? Ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, o levaram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, bem como os filhos de Israel, pois eu te mostrarei que importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas seus discípulos, tomando de noite e colocando num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como lhe viram o Senhor no caminho, e como lhe falara, e como em Damasco pregaram ousadamente em nome do Senhor Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuraram tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no a Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se no caminho do temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em números. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lídia. Encontrou ali um certo homem chamado Enéias, que havia 8 anos jazia numa cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou, e viram todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, e ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia.
Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de levar e puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouviram os discípulos que Pedro estava ali e enviaram 2 homens e que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo, e todas as viúvas cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Então, meus irmãos, está aqui, né? Vários episódios maravilhosos, né? O Espírito Santo guiando a obra missionária, direcionando Filipe ali para pregar para aquele eunuco. Inclusive, até hoje, irmãos, existem, né, indícios dessa obra na Etiópia, né, dessa igreja etíope, né, protagonizada aqui pelo eunuco de Candace, a rainha dos etíopes, né. Temos também aqui a conversão de Saulo, né, e um divisor de águas para o cristianismo, e aqui também um pouco do ministério do apóstolo Pedro, amém? Obrigado, irmão, por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam também se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, possam também ativar o sininho de notificação para você receber a notificação do vídeo, compartilhar também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus contatos, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus e, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.